não perturbou nem um pouco o profeta. Vocês se lembram do texto? O Ben-Hadad mandou fortes tropas e cercaram aquele vilarejo, aquela cidade, mas Eliseu não estava preocupado. Quando os servos de Deus estão dentro da vontade do Senhor e realizando sua obra, tornam-se imortais. Se tornam imortais até eles cumprirem, até que esta obra que eles receberam esteja completa. Ninguém vai impedir que eles irão realizar aquilo que Deus propôs e Deus encarregou. Podes dar glórias a Deus por isto? O Senhor merece toda a honra, toda a glória. Aleluia. E nosso Deus, Ele cuida até mesmo de um pardal. Mateus 10, 29. Ele cuida de um pássaro. Quanto mais Ele cuidará dos seus filhos preciosos. Você é precioso para Ele. Ele tem uma alegria muito grande em ter você como seu filho. Podes crer. Se eu e você soubessem quanta alegria Deus tem em ter você e eu como seus, Ele quer compartilhar o seu coração com nós, a sua alegria com nós. E diz a Bíblia: a alegria no Senhor é a nossa força. Aleluia. Então te alegra nesta noite, tenha alegria em servir a Deus. Agora, o Deus que protege, não é somente o Deus que vê, também Ele protege. O servo mencionado no texto não é Geazi. Geazi já não era mais aquele menino que acompanhava o profeta, pois ele havia sido afastado de sua função por causa da lepra. Vocês se lembram desse caso? Que Geazi, ele foi cometido por uma lepra, e o profeta teve que substituir este seu servo, e agora a Bíblia não menciona o nome desse novo ajudante, deste menino que agora estava na escola dos profetas, era um aprendiz. E vamos logo ver que havia algumas carências na vida desse iniciante, como também hoje há carência daquele que inicia na obra do Senhor. O jovem acordava cedo, que também já é um bom sinal, né? Porque tem jovens que gostam de dormir até meio-dia, né? Pelo menos até as 11, né? Até as 11. Daí pelo menos tiram um bom fôlego e ficam mais tranquilo, né? Mas este menino não. Ele acordava cedo, mas ainda era deficiente em sua fé. O acordar cedo ainda não dava ainda aquele empurrão para ele de fortalecer a sua fé. Vendo a cidade cercada de soldados inimigos, sua reação foi natural, e ele correu ao seu senhor, o profeta. Eliseu, porém, não se preocupou com o exército. Antes, a sua maior preocupação foi com o servo assustado. Eliseu nem deu bola para o exército lá, que estava acampado para prendê-lo e matá-lo. Mas ele estava preocupado com aquele seu servo, que estava tremendo, que estava desmaiando de medo por causa daquele exército que estava ali acampado naquela montanha. E ele procurou de todas as formas acalmar esse coração, né? Certamente nós oraríamos pedindo: Senhor, dê paz a esse menino, né?
Se nós fôssemos o profeta, nós iríamos dizer: Senhor Jesus, dê paz ao teu servo, ele está tão assustado, e acalma a sua mente. Mas Eliseu, ele orou pedindo a Deus que abrisse os olhos do seu servo. Aleluia. Senhor Deus, abre os olhos dele, porque tinha algo mais a ver do que o exército inimigo, tinha algo muito mais maravilhoso para contemplar. Era as carruagens de fogo celestiais que estavam tomando conta de todas aquelas montanhas. Só numa montanha estavam as carruagens, o exército da Síria, do Ben-Hadad, mas as demais montanhas estavam tomadas de carros e cavaleiros de fogo. Aleluia! Dá glória a Deus, querido irmão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele vivia, esse menino vivia de acordo às aparências antes de se encontrar com o Senhor, né? Ele vivia de aparência, ele não teve aquele encontro da vida dele, não viu ainda o exército angelical cercando a cidade. A fé nos permite ver o exército invisível de Deus e crer que Ele nos dará a vitória. Aleluia. Também no Antigo Testamento encontramos um moço chamado Jacó. Ele teve uma experiência parecida antes de se encontrar com Esaú. Ele teve uma experiência tremenda. Eles se separaram, eram inimigos de morte, e os anos passaram, e Jacó teve sua família, seus bens. Esaú, ele se tornou um homem muito de grande sucesso. Ele tinha uma grande caravana, tinha milhares e milhares de camelos, de ovelhas, de gado. Era um homem forte. E agora chegou o momento de os dois se encontrar. E Jesus sabia que se da vontade de seu Pai, queridos, um exército de anjos poderia livrá-lo. Como Deus livrou Esaú do seu irmão Jacó, ou Jacó do seu irmão Esaú, em Gênesis 32, Jesus também, ele sabia que se fosse da vontade de seu Pai, ele não iria cair nas mãos dos seus adversários, conforme Mateus 26. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em derredor do seu povo, desde agora para todo sempre. Podes crer isto? Por isso estou tão feliz, sabendo que o Senhor cuida das famílias do povo de Deus. Deus cuida dos seus lares, Ele está ali presente. Como em Jerusalém há montanhas, Jerusalém está dentro de um vale, em todo o redor há montanhas. E o povo de Israel, quando orava ali em Jerusalém, eles olhavam para as montanhas. Eu olhava meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? Será que virá dos montes? Hoje eles podem falar isso. Hoje eles têm condições de dizer: eu elevo meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? Lá das cavernas que cavaram lá nos montes, onde tem milhares de aviões escondidos dentro da montanha. E quando abrem as comportas, os aviões saem como aves voando e atacando seus inimigos. Mas no tempo passado não tinha nenhum avião lá. Eles não confiaram nas montanhas, mas confiaram no Deus eterno. Aleluia. Que Deus abençoe sua igreja. Os anjos, querida igreja, os anjos são servos do Senhor para
ajudar o povo de Deus. Quando nós lermos Hebreus 11, 14, diz: os anjos são, o que são? São enviados para socorrer aqueles que irão herdar a vida eterna. Os anjos são enviados por Deus. Ele envia seu anjo e se acampa em redor daqueles que o temem. Aleluia. Jamais, querida igreja, jamais saberemos exatamente quanto eles nos ajudaram. Jamais vamos saber. Quantas vezes o anjo veio nos livrar de um acidente de carro, acidente de avião, acidente de trem, acidente de ônibus. Quantas vezes Deus enviou e disse: vai lá, anjo, meu servo está viajando, há um perigo lá na estrada, esteja lá presente, socorra meu filho, socorra meu servo, porque ele é amado por mim. Aleluia. Você é amado pelo Senhor, por isso você está aqui nesta noite, glorificando o nome do Senhor, exaltando o seu nome, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O Deus que vê, o Deus que protege, o Deus que mostra misericórdia. Isso é lindo saber, Ele mostra a sua misericórdia. Eliseu não pediu que o Senhor ordenasse ao exército angelical para destruir os soldados insignificantes de Ben-Hadad. Ele podia ter pedido: Senhor, teus anjos já estão aqui, por favor, façam a obra ora. Eliminam esta praga aqui, ele matam essa gente. Não, ele não pediu isto. Como acontece com as nações no dia de hoje. Olha, a derrota só serve para promover a retaliação. Já notaram isso? A derrota só serve para a retaliação. Os americanos atacaram lá no Golfo Pérsico, atacaram as instalações dos inimigos. O que eles fizeram? Eles derrubaram o símbolo mais sagrado dos americanos. Como é que era o nome daquele prédio? World Trade Center. Eles lá humilharam e não eliminaram eles. Eles tinham que eliminar todos, né? Para que não viesse a retaliação. Não provoca alguém, porque ele vai te retaliar, ele vai procurar se retaliar, ele vai procurar se vingar. E essa vingança não é de Deus, é do sangue do homem, que ele, e Ben-Hadad teria mandado, com toda certeza, outra companhia de soldados. Se tivesse matado aqueles soldados, o Ben-Hadad teria mandado outra companhia maior. Vão agora lá, eliminam essa gente lá. Mas Deus deu a Eliseu um plano muito melhor. Havia acabado de orar pedindo que o Senhor abrisse os olhos do seu servo. Então logo orou para que Deus escurecesse a vista dos soldados sírios. Os homens não ficaram inteiramente cegos, pois se isso tivesse acontecido, não poderiam seguir Eliseu. Porém, sua visão foi enevoada, ficou escurecida, de tal modo que puderam ver, mas não compreender. A ilusão deles era que estavam sendo conduzidos à casa de Eliseu, quando na verdade Eliseu os estava levando à cidade de Samaria. Agora vejam só, se dependesse do rei Jorão, olha só, ele teria executado todos os soldados sírios e assumido a honra, né, pela grande vitória. Mas Eliseu, ele interveio e disse: não, de jeito nenhum. O rei usou de muita gentileza, o rei Jorão,
chamando Eliseu de meu pai. Veja só, como é que o coração muda tão depressa, né? Adorador de ídolos, agora meu pai. Uma designação usada pelos servos para se dirigir ao seu senhor. Mas agora olha a atitude do rei. Mas logo, algum tempo depois, o rei quis cortar a cabeça de Eliseu. Só alguns instantes. Meu pai, ó, aqui está seu servo. Eu me inclino perante o Senhor. O que o Senhor tem a me passar? Em poucos instantes, ele muda o seu cetro e quer decapitar, quer cortar a cabeça do profeta Eliseu. Versículo 32, se vocês ouviram, né? O versículo 32 fala sobre isto. Como Acabe, seu pai perverso, Jorão poderia matar um inocente num dia e andar cabisbaixo diante do Senhor no dia seguinte. Uma instabilidade típica de uma pessoa sem decisão, uma pessoa vacilante, uma pessoa que cai para cá e cai para outro lado, nunca se firma, sempre na dependência de algumas circunstâncias, de alguns momentos especiais. Salomão escreveu: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se aquele que te aborrece, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Provérbios 25, versículo 21. Paulo também citou estas palavras em Romanos 12, 20, aplicando aos cristãos de hoje. Jesus disse, Mateus 5 também, olha só: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha, Jesus disse, ó, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, disse Jesus, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para quê? Para que vos tornais filhos do vosso Pai Celestial. Já passaste a prova? Já passaste a prova? A Bíblia diz, para que vos tornais. Ainda não é filho. Tem que passar a prova. Desejar a morte para o inimigo é muito fácil. Ver quebrado o inimigo é muito fácil. Aquele que nos aborrece, aquele que não quer bem nós, ver ele destruído é muito fácil. Agora, orar por ele, interceder por ele, perdoar ele. Jesus disse, se você aprender essa lição, você vai se tornar, para que vos tornais filhos do vosso Pai Celestial. Acabe, o pai de Jorão. Acabe, você se lembra, aquele rei idólatra, era o pai de Jorão. Chamou Elias de perturbador de Israel. E Jorão, esse filho de Acabe, culpou Eliseu pela situação calamitosa em que Samaria se encontrava. O rei mandou mensageiros para prender Eliseu, para que ele fosse executado. Quando o homem está irado, ele não cai em si, ele não reconhece que ele é o culpado. Quando cai miséria sobre a família, quando cai miséria sobre nossa vida,
alguém tem que estar sendo culpado, mas sempre o meu próximo, sempre o outro. Reconhecer o seu erro, reconhecer a sua falta é tão complicado. É muito mais fácil jogar contra os outros. É muito mais fácil. Olha, minha miséria é toda minha vida caída, arruinada, minha vida espiritual é arruinada. O culpado é o presbítero, é o encarregado da congregação. Ele não dá atenção para mim, ele não me promove. E agora eu estou vivendo essa miséria. Era que o rei Jorão estava vivendo. E ele, pensando que, se livrando do profeta, a vida dele, a situação dele iria mudar. O profeta não se perturbou, nem se preocupou, pois o Senhor sempre dizia a Eliseu, escuta só, tudo que ele precisava saber. Aleluia. Pode imaginar? Ele nem estava preocupado com as ameaças do rei, porque tudo que ele precisava saber, o Senhor comunicou a ele. Como é que está a nossa vida familiar? Como é que está a vida matrimonial? Está tudo bem? O Senhor ainda pode falar? O Senhor ainda pode se dirigir a você e dizer, meu filho, estou muito feliz. Eu estou muito satisfeito contigo. Meu coração está ardendo por você. Eu te amo muito, porque você está fazendo a minha vontade. Você está fazendo o meu querer. Eu estou feliz contigo. Eu estou satisfeito porque você compreendeu a minha vontade. O profeta não se perturbou nem um pouco. Enquanto o profeta estava sentado em sua casa, com os anciões de Israel, mais alguns líderes que haviam procurado para pedir conselhos, Eliseu estava no seu trabalho, ele estava cumprindo a sua missão, a ameaça de morte. Ele estava sabendo que o rei já ordenou o executor, já mandou o executor para ir na casa dele para matar ele. Ele nem estava ali, ele estava cumprindo com a sua missão, estava aconselhando aqueles homens, aqueles pais das tribos, aqueles homens que estavam ali cuidando das famílias. Ele estava transmitindo a eles a palavra do Senhor. Aleluia. Ele nem estava ali com o que o rei estava planejando. Enquanto estava ali, um oficial estava a caminho. Também o próprio rei estava vindo para ver se o seu oficial estava executando as suas ordens, matando o profeta. Mas nada disso aconteceu. O rei chega até Eliseu, e o rei gritou para Eliseu, eis que este mal vem do Senhor, que mais esperaria eu do Senhor? Ele teve um momento pequeno de reflexão, um momento pequeno se abriu a mente dele, ele caiu em si por um momento só. Tudo que acontece vem do Senhor, que mais eu esperaria do Senhor? Ele deveria ter dito, eu sou a causa dessa grande tragédia, e me arrependo dos meus pecados. Ele poderia ter dito para o profeta, por favor, ore por mim, interceda por mim, porque havia uma cláusula na aliança para confissão e perdão dos pecados, segundo Deuteronômio capítulo 30. Deus pôs uma cláusula na sua lei, se houver arrependimento verdadeiro, confissão dos seus pecados, o nosso Deus perdoaria. Caso o rei Jorão e o povo tivessem lançado mão da possibilidade,
O Senhor Deus é sempre fiel à sua aliança, que seja para abençoar quando seu povo é obediente, quer para disciplinar quando é desobediente. Deus colocou a cláusula em Deuteronômio 30, que Ele iria abençoar, derramar a sua graça, a sua bênção, o seu poder sobre os obedientes. Mas nessa cláusula também estava inserido mais um parágrafo que iria disciplinar os desobedientes. Isso Ele faz até hoje em nossos dias. Não resista. Não resista. Deixem as pessoas caminhar, deixem as pessoas em paz, fiquem tranquilos. Não resista à voz do Senhor. Adore ao Senhor. Desde todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Bem forte, só a igreja, bem forte. Forte, igreja, para encerrar. Olha que lindo isso. Todos. Mais alto que a neve ser. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queremos agradecer a presença de todos os nossos irmãos, nossos queridos visitantes, as equipes de trabalho, multimídia, som, grupo de louvor, todos que trabalharam. Deus abençoe a tua vida. Desejamos uma excelente semana, irmãos. Levante a tua mão comigo e diga assim, ó, bem forte: Escola Bíblica Dominical. Ano do crescimento. Um ganhando mais um. Um excelente retorno na paz do Senhor Jesus.